Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Brandão, sou gestora aqui do Projeto SETA, diretora programática da ActionAid. Eu queria contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a questão do racismo na educação, ou melhor, da luta antirracista na educação. A educação sempre foi vista como um espaço estratégico para a superação das desigualdades raciais. Conforme aponta a pensadora Rosana Batista Monteiro, já no início do século XX, as organizações negras se responsabilizavam pelo processo de alfabetização e elaboravam seus próprios instrumentos de comunicação. E também, desde aquele momento, já se entendia, já havia o entendimento de que a educação era fundamental pelo processo de mobilidade social da população negra e afrodescendente. A educação escolar valorizada sempre foi uma reivindicação dos movimentos negros. Como, por exemplo, a gente pode citar a Frente Negra Brasileira, ou mesmo o Movimento Negro Unificado. Enfim, todas essas organizações negras sempre reivindicaram, sempre entenderam a importância da educação escolar para a mobilidade social dos negros e negras brasileiros. A Lei 10.639 de 2003 e suas diretrizes curriculares, ao introduzirem a discussão sistemática das relações étnico-raciais e da história e da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, articulam o respeito e o reconhecimento à diversidade étnico-racial como uma qualidade social da educação. A educação, enquanto direito social, garantido pela nossa Constituição, deve passar necessariamente por um posicionamento político de superação do racismo e das desigualdades raciais. Obviamente, essa é uma tarefa de toda a sociedade brasileira e de todo o sistema educacional. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para a importância da escola, do chão da escola, que é uma expressão que a gente costuma utilizar. O sistema educacional, em sua complexidade, envolve diferentes instâncias e atores, mas o seu ponto inicial e também o seu ponto final é no chão da escola. Nada adianta uma legislação, e a nossa legislação ela é bastante suficiente. Não adianta só a legislação, a gente precisa de práticas e políticas que envolvam toda a comunidade escolar e que acabem, de alguma forma, impactando no currículo, nas atividades, nas práticas escolares, lá no chão da escola. A Lei 10.639, ela tem o parecer feito pelo Conselho Nacional de Educação, escrito pela professora pesquisadora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, diz que reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, frequentados em sua maioria pela população negra, contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e brancos, no sentido de que venham relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. É sempre importante a gente voltar lá no parecer, porque ele é uma peça muito completa, que não só ajuda a implementação da lei, como dá sentido a ela. A Lei 10.639, ou mesmo a Lei 11.645, que fala sobre a inclusão da história indígena, dos povos indígenas do currículo escolar, apenas a legislação não dá conta de uma educação antirracista, obviamente. A gente precisa de muito mais, a gente precisa de investimento, a gente precisa da institucionalização dessa questão, de uma institucionalização da temática étnico-racial em todo o sistema escolar. Ou seja, a gente precisa de dotação de recursos, a gente precisa de formação continuada, a gente precisa de produção de material, a gente precisa que todas as disciplinas, e não só história ou literatura, trabalhem a partir de uma perspectiva antirracista. Como diz lá no parecer também, combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros não é só uma tarefa do professor ou da gestão escolar. É uma tarefa de todos nós, de toda a sociedade brasileira. A Lei 10.639 exige, para ser
de fato aplicada, uma mudança das práticas e da descolonização dos currículos de educação básica e superior com relação ao ensino da África e do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira. É uma mudança de representação e também das práticas. Exige o questionamento dos lugares de poder, como diz a professora pesquisadora Nilma Lino Gomes. A presença da legislação, ela acaba por perguntar, por indagar ou por questionar a relação entre direitos e privilégios que é tão arraigada na sociedade brasileira. Muito embora o Brasil saiba ou mesmo reconheça que somos um país racista, a percepção de onde está esse racismo, de como ele se desenrola, a não ser naquela relação interpessoal, direta, evidente, como um xingamento, uma violência, o brasileiro médio costuma não perceber o racismo nas práticas cotidianas e diárias. Costuma não perceber onde está o racismo na escola, onde está o racismo na estrutura social desse país. Mas ele está lá, ele sempre esteve lá. E um currículo descolonizado, um currículo questionador, vai ajudar para que todos nós percebamos isso, aonde essa estrutura racista está arraigada e como podemos, de alguma forma, transformar esse sistema, questionar esses privilégios, porque não é só uma questão de perceber ou de tentar, de alguma forma, não ter práticas racistas. A prática racista está diretamente ligada a uma prática da branquitude, ou seja, o racismo é algo referente à branquitude. Você tem, ao mesmo tempo que questionar se eu sou racista, se as minhas práticas são racistas, se a minha escola é racista, mas ao mesmo tempo questionar por que eu sou assim, quais são os privilégios que de alguma forma garantem o meu espaço, quais são os privilégios que me dão muito mais oportunidade do que pessoas não brancas. A escola, os professores, o sistema, ele tem que ter o tempo todo esse balanceamento, entender que o racismo existe, obviamente, ele está aí para a gente ver, mas entender que também, além de uma dor nas pessoas que sofrem o racismo, ele desperta ou ele gera uma sensação de privilégio das pessoas brancas. Discutir esse privilégio com coragem é fundamental e urgente. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção também e convidar todos vocês a terem acesso à pesquisa Percepções sobre o Racismo, que foi feita pelo Projeto SETA, liderada pelo Projeto SETA junto com o Instituto Peregun e realizada pelo IPEC. Essa coleta, que foi feita em mais de 2.000 domicílios, ela nos traz um retrato bem recente e contundente de como o brasileiro entende a questão do racismo. Eu falei brevemente de que o brasileiro, de modo geral, não reconhece o racismo nas estruturas onde ele vive, na sua família, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua universidade, porque falta para a gente esse entendimento do quão complexo é o racismo. De novo, o racismo não é só, também, mas não é só a violência racial, não é só o xingamento, não é só a questão de uma violência física motivada por uma questão racial. Essa é violenta, é a face mais visível do racismo. Mas quando a gente fala de racismo, a gente tem que falar de sistema, a gente tem que falar do racismo estrutural e institucional que acabam por construir ou manter as estruturas com quais a gente vive hoje em dia. Quando a gente fala que a escola é um sistema racista, a gente está falando que ela, de alguma forma, mantém essa estrutura hierárquica, essa estrutura de ensino e aprendizagem viciada, que não consegue romper com essa lógica de subalternidade, com essa lógica colonial, que acaba ainda ignorando ou
ou simplesmente ignorando toda a força e a potência que é a história negra, a história do africano trazido para o Brasil. Não é falar, não basta você pegar um período da história e falar sobre a escravidão. A escravidão é um momento da história brasileira, um enorme, grande, longo momento. Mas ela não deve ser o ponto principal ao que você falar da questão negra, né? Eu ou ninguém somos descendentes de escravizados. Nós somos pessoas negras descendentes de africanos. Nós somos afro-brasileiros. E sendo afro-brasileiros, temos todos uma potência e uma história que não pode ser negada e não pode ser apagada. Então, o que a gente quer é que a escola perceba isso, que entenda as diferenças e a diversidade como um fator positivo, como um fator de potência, e não apagar tudo isso que é a população negra brasileira.